Vimos ontem que Jonas estava fugindo para longe da presença do Senhor. Provavelmente, irmãos, Jonas conhecia o Salmo de Davi, o Salmo 139. Esse salmo foi escrito praticamente 300 anos antes de Jonas. E Jonas, como bom religioso, como profeta, devia conhecer esse salmo, mas ele se esqueceu. Vamos lá ver, Salmo 139, 7 e 8. Para onde fugirei da tua face? Se subir no céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas da minha cama, tu ali também estás. O Salmo de Davi, irmãos, declara que é impossível fugir da presença de Deus. Não dá para se esconder de Deus. Se você vai para um lado, Deus lá está. Se você vai para outro lado, se você se esconde, se você se afunda na sua cama, o Senhor Deus está também lá. O Senhor Deus é onipresente. Essa é uma das características de Deus. Ele está em todos os lugares. Mas, especialmente, irmãos, ele está também na nossa mente. Mas veja, Jonas estava fugindo do Senhor. Mas o Senhor vai buscar Jonas. E aí eu quero fazer um parênteses, irmãos. Aí vai acontecer um milagre. Vários milagres. E os críticos da Bíblia, irmãos, aqueles que não acreditam em milagres, dizem que isso é impossível. Como vai acontecer isso? Como esses eventos que nós vamos ver em seguida podem acontecer de uma forma não natural? Os críticos da Bíblia, irmãos, especialmente os do século XVII, do século XVIII, passaram a querer encarar a Bíblia e valorizar a Bíblia, ou validar a Bíblia, somente quando ela estivesse de acordo com a natureza, com os fenômenos naturais. Se nós pensarmos dessa maneira, irmãos, nós não podemos acreditar em nada na Bíblia. Quem sabe alguns discursos de comportamento, mas não mais. Desde a criação, a nossa cosmovisão bíblica, irmãos, ela pressupõe, ela necessita de milagres. E como é que eu vou aceitar um milagre? Como eu vou aceitar um milagre da criação? Como eu vou aceitar um milagre de restituir vida a um cego, de restituir a visão a um cego, ou de restituir vida a um cadáver? Como eu posso pensar nisso? Como eu posso pensar num milagre de atravessar o Mar Vermelho? Milagres, irmãos. Portanto, a história de Jonas é um milagre e nós aceitamos a história de Jonas pela fé. Além do que, o Senhor Jesus se referiu à história de Jonas. Portanto, ele referendou a história de Jonas. E assim nós vamos aceitá-la pela fé. Dá para provar isso? Não, irmãos. Assuntos de fé não são assuntos que se provam. Se pudesse provar, não precisaria de fé. Mas vamos lá, como foi a viagem de Jonas. Capítulo 1 de Jonas, dos versos 4 até o verso 17. Eu fiz aqui um resumo. Bom, o navio foi colhido por uma tempestade. O Senhor Deus fez uma tempestade. Vamos ver lá do verso 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se uma grande tempestade. Então, o primeiro milagre, irmãos. Deus proveu uma tempestade. Nessa tempestade, irmãos, todos os tripulantes do barco ficaram alvoroçados, temerosos, temendo pela vida. E Jonas estava dormindo. Jonas estava dormindo e a tripulação estava desesperada. Foram conversar com Jonas: o que está acontecendo? Aqui o mundo está acabando e você está dormindo. O que acontece? Ore para o seu Deus, para que, quem sabe, acalme a tempestade. Eles já tinham pedido para tudo, irmãos, para todos os deuses, e a tempestade não se acalmava. Lançaram sorte para ver quem era o responsável por aquilo. E a sorte caiu sobre Jonas. Veja no verso 9, irmãos, do capítulo 1. Uma confissão, a confissão de Jonas. Eu sou hebreu
e tema ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Apresente-se, quem é você? Eu sou um judeu, eu sou um hebreu. Temo ao Senhor Deus que fez o céu e a terra. Essa foi uma confissão, irmãos. Um testemunho na hora de aflição. Nessa hora de angústia, Jonas lembrou-se de que ele era um hebreu. Ele disse: me lancem no mar. Se vocês me lançarem no mar, as coisas vão melhorar para vocês. Como lançar no mar? Eles não queriam fazê-lo. Jonas insistiu: me lancem no mar. E eles oraram para os seus deuses, oraram para o Deus de Jonas para que perdoasse, e jogaram Jonas no mar. Aí continuou o milagre, irmãos, o grande milagre. Dá para entender? Não dá para entender, irmãos. Não dá para entender. Veja lá, verso 17. Mas o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. O Senhor preparou um grande peixe. Numa outra tradução desse verso diz assim: ele ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. Engoliu Jonas, como é que ele vai sobreviver? É milagre, irmãos, milagres não se explicam. Milagres se aceitam pela fé. 3 dias e 3 noites. Ou como alguns dizem, 3 dias como uma contagem inclusiva, um pedaço do primeiro dia, o segundo dia e mais um pedaço do terceiro dia. Mas não importa, irmãos. Não importa o número de horas. Como que Jonas ia sobreviver? Mas ele sobrevive, irmãos, e lá de dentro do peixe. Verso 2 de Jonas 2. Na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Ainda no verso 7, a outra oração de Jonas. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Jonas queria ver o santo templo. Jonas queria ver o tabernáculo, e aí, irmãos, era o santuário celestial. E ele disse: quando a minha vida se apagava, quando desfalecia em mim a minha alma, a oração à morte, a hora da morte, ele orou ao Senhor. Ele queria ver ainda o santuário celestial. Onde é o santuário celestial, irmãos? É lá onde o Senhor Jesus intercede pelos pecados de cada um de nós. Ainda veja no verso 9. Mas eu, com o cântico um cântico de ações de graça, oferecer-te-ei sacrifício, e o que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Ele tinha fugido do Senhor, ele não quis fazer a missão, mas ele sabia que a única salvação estava no Senhor. Uma oração de fé. Eu penso, irmãos, que poucas orações foram feitas numa circunstância tão difícil, tão adversa, tão impossível de ser resolvida. Mas veja lá, irmãos, verso 10 do capítulo 2. O Senhor falou ao peixe e ele vomitou Jonas na terra. O Senhor mandou que o peixe devolvesse Jonas à praia. Veja, irmãos, que sucessão de milagres, que sucessão de acontecimentos sobrenaturais. Mas era o quê? Era o Senhor buscando Jonas. O Senhor dando a Jonas uma nova chance. Eu não sei, irmãos, se nós somos objeto de Deus, objetos dos milagres de Deus, mas certamente somos. Não milagres dessa ordem. Mas quantas vezes será que o Senhor intercede para que nós voltemos a Ele? E eu estou falando, irmãos, para nós que somos crentes, que estamos na igreja. Jonas era crente, irmãos, era um bom crente.
era um bom profeta, era um pastor do povo de Deus. E ele tinha fugido, mas o Senhor foi buscá-lo. O Senhor foi dar a ele mais uma chance. Quantas chances o Senhor já deu para nós, irmãos? Que trabalho nós damos a Deus para que Ele nos encontre, para que Ele nos busque? O Senhor sempre nos dará uma nova chance, irmãos, desde que nós tenhamos desejo de aceitá-la. Jonas havia confessado que ele era servo do Deus Criador do céu e da terra. Ele orou lá de dentro do peixe. Ele queria ver ainda o santuário celestial. E veja, irmãos, o Senhor atendeu a sua oração e deu mais uma chance. Se você orar a Deus, se eu orar a Deus, se tiver em débito com Deus, não aceitei as missões que Ele me deu, estou em débito com Ele, mas eu quero mais uma chance. Me ajuda, Senhor, eu quero mais uma chance. Certamente Ele dará, assim como Deus deu a Jonas. Isso é mais uma lição que temos que aprender da história de Jonas. O Senhor sempre dá, quando pedimos com fé, sempre dá uma nova chance. Então, se você precisa de uma nova chance, se eu preciso de uma nova chance, ore a Deus e descanse. Estamos falando de descanso. Descanse, porque Ele vai nos dar uma nova chance.